Meus prezados, muito bom dia. Pela graça de Deus, nós queremos realizar outra meditação na Palavra de Deus, no momento bíblico. Desta feita, hoje nós temos um texto que está aí diante de vocês, que é o texto do livro do profeta Isaías, no capítulo 51, um belíssimo texto que trata de uma exortação para confiar no Cristo, confiar no Messias, confiar, assim como Abraão confiou, andou nesses caminhos, assim também que eu e você possamos andar nesses caminhos de fé, de confiança e de esperança naquilo que Deus foi, é e será, naquilo que Deus fez, faz e fará para sempre. O texto diz assim: ouvi-me vós, os que seguis a justiça, os que buscais ao Senhor. Olhai para a rocha, de onde fostes cortados, e para a caverna do poço, de onde fostes cavados. Olhai para Abraão, vosso pai, e para Sara, que vos deu a luz, porque sendo ele só, o chamei e o abençoei e o multipliquei. Porque o Senhor consolará Sião, consolará a todos os seus lugares assolados, e fará o seu deserto como o Éden, e a sua solidão como o jardim do Senhor. Gozo e alegria se acharão nela, ação de graças e voz de melodia. Atendei-me, povo meu, e nação minha, inclinai os ouvidos para mim, porque de mim sairá a lei, e o meu juízo farei repousar para a luz dos povos. Perto está a minha justiça, vem saindo a minha salvação. Os meus braços julgarão os povos, as ilhas me aguardarão, e no meu braço esperarão. Levantai os vossos olhos para os céus e olhai para a terra embaixo, porque os céus desaparecerão como a fumaça, e a terra se envelhecerá como a roupa, e os seus moradores morrerão semelhantemente. Porém, a minha salvação durará para sempre, e a minha justiça não será abolida. Ouvi-me vós, que conheceis a justiça, povo em cujo coração está a minha lei. Não temais o opróbrio dos homens, nem vos perturbeis pelas injúrias, porque a traça os roerá como a roupa, e o bicho os comerá como a lã. Mas a minha justiça durará para sempre, e a minha salvação de geração em geração. Um texto muito rico, muito belo, que começa falando para quem ouve as palavras de Deus como aquele que segue a sua justiça. É como se o texto estivesse trazendo esperança, mas trazendo esperança e advertência. Esperança para aqueles que ouvem a justiça, isto é, não só para aqueles que conseguem ouvir o som da voz, mas para aqueles que dão ouvidos àquilo que ouvem. Então, aqueles que dão ouvidos à justiça, aqueles que dão ouvidos à justiça de Deus, aqueles que buscam a Deus, veja, os que buscam ao Senhor. Olhai para a rocha. Qual é a referência que é proposto para nós aqui? A referência é olhar para a rocha, ou em linguagem figurada, olhar para aquele que é firme, olhar para aquele que é consistente, olhar para aquele que é imutável, que é Deus, na pessoa do seu Cristo. Olhai para a rocha de onde fostes cortados, e para a caverna do poço de onde fostes cavados. Uma referência aqui ao texto em Isaías, que fala desse assunto aqui, Isaías 51:7. Olhai para Abraão, vosso pai, para Sara, ou seja, ele está pedindo para que nós possamos olhar para uma referência,
para aquele que andou nas pisadas dessa esperança, aquele que seguiu a justiça, aquele que buscou ao Senhor, aquele que olhou para a rocha, Abraão, então que eu possa olhar para aquela rocha como Abraão olhou. Olhai para Sara, que vos deu a luz, falando aqui do povo de Israel especificamente, porque sendo ele só, o chamei, o abençoei e o multipliquei. Isto é, Deus está demonstrando aqui que Abraão, em fé, sendo ele sozinho, Deus fez tudo isso e o transformou em uma grande nação a partir de Sara, que era ventre estéril, e deu à luz a uma nação inteira. É para estes o convite para ouvir. E se você pode se enquadrar nesse mesmo modelo de fé, se você segue a justiça, se você busca o Senhor, se você olha para a rocha, então você segue as mesmas pisadas do patriarca Abraão. E veja o que Deus fez com ele. O chamou, o abençoou e o multiplicou. E ele mostra a razão por que ele está dizendo isso. No versículo 2 ele diz, porque o Senhor consolará a Sião. Observe aqui a proposta para quem segue a justiça, para quem busca o Senhor e para quem olha para a rocha, é consolo, é esperança. Consolará a Sião, consolará o seu povo, consolará o lugar de habitação do povo de Deus, consolará todos os lugares assolados. Agora não, agora você olha em redor e está tudo assolado, agora você olha em redor e o planeta parece estar em caos, agora você olha em redor e parece haver desesperança por todos os lados, problemas por todos os lados, pandemia, fomes, pestes, pragas, guerras e rumores de guerras. Você olha em redor e você teme, você chacoalha, você perde terra embaixo dos pés, como diz o ditado. Mas aqui diz que Deus consolará os seus lugares assolados. O que é assolado hoje, o que é desesperança hoje, o que é problema hoje, vai ser consolado, vai ser revertido, vai ser totalmente transformado. Porque ele diz, fará o seu deserto como Éden. É um processo de transformação miraculoso, tremendo. O Éden era um local perfeito, termodinamicamente perfeito. Era um local ambientalmente perfeito, sem poluição, árvores agradáveis à vista, de todo tipo e diversidade. E fará com que o deserto, o ermo, o local que não é habitado, se transforme em um jardim termodinamicamente perfeito. E ele diz que a sua solidão, como o jardim do Senhor, desculpa, proposta de gozo e alegria. Gozo e alegria se achará nela. Não somente uma alegria, mas uma alegria esfuziante também ali haverá. Gozo e alegria. Gratidão. Você vai ficar por vivenciar essas promessas, por vivenciar essa transformação. Você vai explodir em ações de graças, em gratidão para com aquele que forma todas essas coisas para você. Graça, ação de graças e voz de melodia, cânticos é o que vai sobrevir sobre aqueles que temem a Deus, sobre aqueles que seguem a justiça. O texto, por exemplo, em Isaías 52:9 diz, clamai cantando, exultai juntamente, desertos de Jerusalém, porque o Senhor consolou o seu povo, remiu a Jerusalém. E em Joel, capítulo 2, versículo 3, fala de um fogo que vai sair diante do Senhor e que vai consumir o jardim do Éden em juízo. Ou seja, Deus traz o juízo, mas nós vamos ver, inclusive, o texto fala disso, porque ele julgará os povos, mas ele também traz gozo para o seu povo. É exatamente no versículo 4, ele reforça dizendo a quem ele está endereçando essas promessas. Ele diz, atendei, povo meu, e nação minha, inclinai os ouvidos para mim. Para quem você inclina os seus ouvidos?
Você diz que crê em Deus, você diz que toma o nome do Senhor, você diz que tem o Evangelho como a âncora de sua esperança, de sua alma. Você se diz povo de Deus, você se sente incluído como povo de Deus, você faz parte da nação santa, do povo escolhido de propriedade de Deus. Pois o que Deus está dizendo aqui é que você incline os ouvidos para Ele. Não incline os seus ouvidos para as propostas do mundo. Não incline os seus ouvidos para os rumores, para os riscos aparentes. Não incline os seus ouvidos para a desesperança. Nós devemos ser prudentes neste mundo. A palavra do Senhor diz que nós devemos ser simples ou inofensivos como as pombas, mas prudentes como as serpentes. Mas, ao mesmo tempo, nós precisamos tomar muito cuidado para o que nós inclinamos o ouvido. Para as notícias más, para tudo aquilo que lhe traz desesperança. A palavra de Deus, pelo contrário, diz que nós devemos trazer à memória aquilo que nos dá esperança. E aqui ele diz, incline o ouvido para mim. Não dê ouvidos a qualquer coisa que lhe afaste da justiça, do bem e da verdade, que lhe afaste de mim, que lhe afaste dos caminhos da justiça. Por que é que ele pede que você incline o ouvido? O texto diz, porque de mim sairá a lei. Sou eu que vou estabelecer o governo, a regulamentação para a vida dos povos, das nações. Diz, o meu juízo farei repousar para a luz dos povos. E juízo aqui é no sentido de toda uma legislação adequada, justa, apropriada, sobre a qual as nações um dia haverão de ser regidas. Quando todo este período caótico passar, a promessa aqui é de que os braços do Senhor julgarão os povos com justiça, e as ilhas, os continentes, a parte seca do planeta, aguardarão em Deus, esperarão de sua providência, reconhecerão que dele é que vem todas as coisas. Na verdade, disse o apóstolo Paulo, lá na carta aos Romanos, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. E o texto aqui diz algo que eu acho fascinante. Levantai os vossos olhos para os céus e olhai para a terra embaixo, porque os céus desaparecerão como a fumaça, e a terra se envelhecerá como a roupa, e os seus moradores morrerão semelhantemente. Aqui traz uma linguagem que se assemelha muito a quem está vivenciando isto no futuro, é alguém que tem como referência agora olhar para os céus, e ele também não está mais no planeta Terra, ele está como que subindo para os céus, e ele olha para os céus, e o convite aqui é para olhar para a terra embaixo. Ele não está mais na terra, ele está olhando para o céu, mas ele também não está mais na terra. E me remete muito à figura do arrebatamento no futuro, quando a igreja, a palavra igreja aqui é muito hoje usada no ponto de vista meramente religioso, mas na Bíblia, especialmente no Novo Testamento, a palavra é ajuntamento. Então permite dizer o ajuntamento daqueles que seguem a justiça, o ajuntamento daqueles que têm a esperança e a fé em Deus e colocam nele como sua rocha de referência. Pois o ajuntamento destes, de toda língua, tribo, povo, nação, todos estes vão olhar para o céu e não vão estar mais na terra, e vão olhar lá para baixo da terra e vão ver que tudo isto, que hoje nós colocamos tanto valor, muitas pessoas colocam toda a sua esperança nesta vida, nesta terra. Haverá um dia em que tudo isso desaparecerá como fumaça, e a terra se envelhecerá como roupa. Porém, aqui são os poréns de Deus, porém, a minha salvação, que eu estou dando para vocês agora, e aqui é uma proposta que eu faço ao texto, eu estou subindo para o céu, então eu olho para o céu, eu olho para a terra embaixo, vejo que isto tudo está desaparecendo, sendo consumido em juízo na grande tribulação, porém a minha salvação, que eu estou dando para você, durará para sempre. A minha justiça, a justiça que eu lhe dei, a justiça que eu imputei a você pela fé, não vai ser abolida. Em Mateus 24 e 35, o texto
que fala inclusive da grande tribulação, o Senhor Jesus Cristo está lá dizendo aos discípulos: o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Então ouça o que a palavra de Deus tem a dizer esta manhã para você. Ouvi-me, vós que conheceis a justiça, povo em cujo coração está a minha lei. É isto mesmo? A lei do Deus Criador dos céus e da terra está no seu coração? Porque se está, você conhece a justiça dele, porque essa justiça lhe foi imputada através de Jesus Cristo. Se você faz parte desse povo, desse ajuntamento que está espalhado por todo o planeta, não tema. Porque existiu, existe e sempre existirá até que seja completado, consumado, resolvido o opróbrio dos homens para com aqueles que creem. Aqueles que creem são naturalmente perseguidos. O apóstolo Paulo a Timóteo ele escreveu dizendo: todos aqueles que quiserem viver piamente em Cristo Jesus padecerão perseguições. E o Senhor Jesus Cristo disse também que nós haveríamos de ser perseguidos. Então, se chamaram Beelzebu ao dono da casa, quanto mais aos seus domésticos. Então chamaram Jesus de Beelzebu. Por que é que você acha que iriam tratar a mim e a você que seguimos os seus caminhos, que procuramos andar no regulamento, na sua lei, que o coração está inclinado para aprender, para obedecer à lei de Deus? Não tema o opróbrio dos homens. Se você faz parte desse ajuntamento, que o coração está com a lei gravada na tábua do seu coração, não tema o opróbrio dos homens. Nem vos turbeis pelas suas injúrias. Elas existem, elas existirão, mas você não precisa ficar angustiado com elas. Salmo 37:31 diz: a lei do seu Deus está em seu coração, os seus passos não revelarão. A segurança por cima de segurança para aqueles que dão ouvidos ao Senhor, que conhecem a sua justiça e que têm os seus preceitos, os seus caminhos, as suas orientações por estilo de vida. Aqui diz: porque a traça os roerá como a roupa. Você não precisa temer aqueles que vão ser destruídos. Aqueles que hoje maltratam o povo de Deus vão ser com justiça destruídos. Entenda que todos nós merecemos ser destruídos, mas pela graça de Deus, por causa do arrependimento posto em nossos corações, nós não vamos ser destruídos. Mas se eles insistem em odiar o povo de Deus, o seu Cristo, aqueles que temem a Deus e andam nos caminhos da justiça, haverá juízo para eles, justo juízo para eles, como consequência de suas obras. Se hoje você está ouvindo as palavras que eu estou falando aqui, e você se identifica como alguém que faz bullying com aqueles que creem em Deus, que você faz pouco caso desta fé e desta esperança, e você, por alguma razão, está ouvindo esse vídeo hoje, entenda que a palavra de Deus afirma claramente que o nosso Deus, ele é rico em perdoar. Ele convida aqueles que no passado foram perseguidores da igreja para serem grandes instrumentos nas mãos de Deus para a glória eterna do nome dele e para seu gozo e alegria eternos. Então, permita-me lhe dizer que se você hoje se identifica como um perseguidor, saiba que praticamente todo o Novo Testamento foi escrito pela inspiração do Espírito Santo por um homem que antes perseguia e matava aqueles que criam no Senhor. Então, arrependa-se e volte para o Senhor, porque Ele é rico em perdoar. Se você não se sente incluído hoje no meio daqueles que inclinam o coração para a lei de Deus, e por alguma razão está escutando esse vídeo hoje, se você não se identifica como aqueles que fazem parte desse ajuntamento que segue o caminho da justiça, que está firmado na rocha eterna, que é o próprio Deus, o próprio Jesus Cristo, o Senhor da glória, se você não se identifica, não se sinta excluído. O convite é para que você venha, para que você se arrependa, para que você passe, a partir de agora, a dar ouvidos à sua lei,
a sua lei da liberdade, a sua lei de justiça. Porque a traça roerá estes como roupa, bichos comerá como a lã. Mas a minha justiça, o Senhor está dizendo aqui, portanto, concluindo a nossa meditação essa manhã, a minha justiça durará para sempre, e a minha salvação de geração em geração. Creia, confie, dê ouvidos, porque a salvação de Deus é eterna. Deus o abençoe.